Marhaba! Começa agora mais uma edição do programa Opinião Socialista, o mundo árabe sob a ótica das trabalhadoras e trabalhadores. O programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 14 horas. Confira nesta edição. Palestinos enfrentam demolições de casas em Jerusalém. Bombardeios israelenses em Gaza matam 2 adolescentes. Na Síria, o jogo do poder e a situação dos refugiados. Iraquianos se levantam por direitos básicos. Governo Bruno Covas agride refugiado sírio. E no momento cultural, o chamado ao cantor colombiano Carlos Vives por boicote cultural a Israel. Agora, fique com a gente. Segue a demolição de casas por Israel em Jerusalém, Palestina ocupada, como parte da expansão colonial sionista. Na última quarta-feira, dia 18, Israel botou abaixo mais uma residência palestina, desta vez em Al-Tur, bairro da região. 5.000 casas palestinas foram demolidas desde 1967, além de bairros inteiros na parte leste, segundo o relatório do Centro de Pesquisa da Terra, divulgado em março deste ano. O documento aponta que dos 380 mil palestinos de Jerusalém, metade enfrenta a proibição israelense de residir em sua própria terra e hoje vive sem licença. Não deixar sua terra é parte da resistência palestina. Bombardeio aéreo no último sábado, dia 14, ao Parque Público de Al-Katiba, na faixa de Gaza, matou 2 adolescentes. Amir al-Nimra, de apenas 15 anos, e Luay Kahil, de 16, que brincavam nos arredores. Segundo a Al Jazeera, o ataque israelense foi o pior desde o massacre de 2014, nesta mesma época, que tirou a vida de cerca de 2.200 palestinos, entre os quais 530 crianças. O bombardeio no último sábado também feriu pelo menos outros 30 palestinos, conforme a mesma rede de notícias. A agência Maan News informou ainda que a ofensiva destruiu uma ambulância e danificou outras 9, além de 3 caminhões usados para o transporte de suprimentos médicos. O Parque Al-Katiba é frequentado por famílias, especialmente aos finais de semana. Militares israelenses tentam minimizar o assassinato dos 2 jovens. Pelo Twitter, conforme informa Al Jazeera, disseram que o alvo era um prédio abandonado e que pediram antes que a população evacuasse o local. Na verdade, vários bombardeios foram registrados, além do parque, desde sábado, na tentativa de minar a heróica resistência palestina. Sua expressão se dá de diversas formas a partir da Grande Marcha do Retorno, iniciada em 30 de março. O uso de pipas e balões incendiários é parte dessa resistência, que se reinventa e exige o fim do cerco desumano a Gaza e o cumprimento do direito de retorno dos milhões de refugiados palestinos às suas terras. Confira imagens do ataque ao Parque de Al-Katiba. Conflitos entre Síria e Irã e a expulsão de refugiados sírios por Israel são o que comenta o jornalista sírio Vittorio Champs. تحية طيبة. في الرابع عشر من تموز الجاري صرح مستشار مرشد الجمهورية. Bom dia. No dia 14 de julho, o conselheiro para assuntos internacionais do líder supremo do Irã, Ali Akbar Velayati, afirmou em Moscou que o governo do presidente Bashar al-Assad teria caído em semanas sem ajuda iraniana. Surpreendentemente, o jornal Al-Watan, próximo ao regime sírio e propriedade do primo do presidente Rami Makhlouf, pela primeira vez atacou violentamente o Irã em resposta a Ali Akbar Velayati. Também atacou o presidente iraniano Hassan Rouhani que fez afirmações similares em abril de 2016, bem como o ex-presidente Ahmadinejad. مالك هذه الصحيفة هو رامي مخلوف، ورامي مخلوف هو الذي قال في العام 2011 بأن أمن إسرائيل من أمن سوريا. Rami Makhlouf é quem afirmou em 2011 que a segurança de Israel é a segurança da Síria. O mesmo jornal deu boas-vindas às forças americanas à Síria em 2015. O jornal concluiu seu ataque ao Irã desta forma: desculpe Ali Akbar Velayati. A Síria
é o último bastião da verdade. O mundo inteiro pode cair, mas a Síria não cai. O ataque é estranho e representa uma virada na política do regime sírio. الذين لجأوا إلى الحدود مع الجولان المحتل بعد أن سمحت لهم إسرائيل سمحت للطيران السوري. No mesmo dia, a aviação síria efetuou bombardeios contra a população próximo da fronteira com as colinas do Golã, ocupadas por Israel, após permissão israelense. Mas o exército israelense não permitiu que refugiados sírios que portavam bandeiras brancas se aproximassem da mesma fronteira. Infelizmente, os refugiados sírios em sua terra sentem que o inimigo sionista é menos brutal que o regime que os governa. É isso, obrigado. Obrigada, Vitórios. Um levante popular sacode o sul do Iraque desde o dia 8 de julho. A população trabalhadora vai às ruas para exigir água potável, eletricidade e empregos. Além disso, protesta contra a corrupção e a ingerência iraniana. O sul do Iraque concentra a maior parte da produção de petróleo do país. São 3 milhões de barris por dia. Isso representa 99% das exportações, mas apenas 1% dos empregos, já que a maioria da mão de obra utilizada é estrangeira. Mais de 20% dos trabalhadores e trabalhadoras estão sem emprego. A energia elétrica é essencial para enfrentar o calor de até 50 graus. Porém, os cortes de eletricidade são crônicos. Basra, a mais importante cidade ao sul, é o centro dos protestos. No dia 8, a polícia atirou contra a multidão e matou uma pessoa. Depois, os protestos se massificaram, radicalizaram-se e se espalharam. Campos de petróleo gigantes, como o de Zubair, foram bloqueados, assim como o porto de Qasr e o aeroporto internacional na cidade sagrada de Nayaf. Edifícios públicos e sedes de partidos políticos e de milícias xiitas foram incendiados. Até mesmo um cartaz com a imagem do Ayatollah Khomeini foi queimado em praça pública em Basra. Na segunda-feira passada, o governo prometeu 10 mil empregos e investimentos públicos de 3 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, enviou tropas e cortou o acesso à internet na capital para evitar mobilizações. 11 pessoas foram mortas até agora e há centenas de feridos. Governos árabes temem que esses protestos se espalhem, transformando-se em uma segunda onda de revoluções árabes que questione a ordem social capitalista em toda a região. A Guarda Municipal de São Paulo agrediu esta semana o refugiado sírio Jadala em uma ação violenta. Confira as imagens. Jadala juntou por 4 anos dinheiro ganho em bicos para abrir seu próprio negócio. Alugou um pequeno espaço, reformou e equipou. No dia da inauguração, foi surpreendido por essa ação arbitrária da prefeitura, sem qualquer notificação prévia ou diálogo. Exigimos que o prefeito Bruno Covas se posicione a respeito e restitua todos os bens apreendidos. Fica a nossa solidariedade. Desde o BDS Colômbia, o movimento apela ao cantor Carlos Vives que não se apresente em Israel. O show em Tel Aviv está agendado para 31 de julho próximo. O chamado é para que o cantor colombiano cancele sua participação, em solidariedade aos palestinos, a exemplo de mais de 500 artistas latino-americanos que aderiram ao boicote cultural a Israel nos últimos anos. A mensagem que lhe enviam é: não ajude Israel a encobrir seus crimes contra a humanidade. Não cante para o apartheid, a colonização e a ocupação. Desde a Liga Internacional dos Trabalhadores e o PSTU, nos somamos ao chamado. E encerramos este programa com o exemplo de Roger Waters, que abraçou a justa campanha. Nesta semana, ele levantou a bandeira palestina em show na capital da Itália, Roma. Hey, teacher!